Olá, tudo bem com você? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje eu vou tratar sobre um tema que levanta aí a curiosidade de muita gente. Então nós vamos falar hoje sobre o tarô. O que é o tarô? Qual é a história do tarô? Tarô funciona? Não funciona? Qual é a origem? É algo tradicional? Não é? Enfim, vamos falar sobre tudo isso aqui neste vídeo. E antes de iniciar o vídeo, como sempre faço, vou dar os meus recados. Se você tem interesse nas minhas mais recentes obras sobre maçonaria e maçonologia, estará aqui na descrição deste vídeo o link para você adquirir as minhas obras mais recentes aí em e-book. Se você tem interesse neste livro aqui, o curso elementar de maçonologia, livro físico, eu também vou deixar na descrição o meu e-mail. Você me manda um e-mail com o seu CEP, os seus dados, né? Se você quiser o livro autografado, me dê o seu nome ou o nome de alguém que você queira presentear com o livro autografado e eu envio para você pelo correio. Envio os dados bancários, você faz o depósito, me avisa e eu envio para o seu endereço, ok? E outra coisa muito importante também é a nossa página no Apoia-se. Esse canal ele vem crescendo e nós acreditamos com isso que esse crescimento se deve ao fato de que as pessoas têm achado esse canal relevante, esse canal interessante, esse canal como uma fonte de informações valiosas na internet. Então, se você gosta do nosso canal, se você acha que as informações que são passadas aqui são informações úteis, informações valiosas, informações enfim, que acrescentam a você, então não deixe de nos apoiar lá através do Apoia-se. Qualquer quantia é bem-vinda. O canal precisa de algum apoio financeiro para sobreviver, para se manter, né? Então os livros não são gratuitos, as pesquisas, o tempo levado adiante não é gratuito, então é muito importante que nós tenhamos aí uma base de apoio para levarmos adiante o nosso trabalho. Então, agora, se você quer contribuir de alguma outra forma, se você não gosta de contribuir através do Apoia-se ou através dessas coletas, né, via internet, então me mande também um e-mail. Se você quiser fazer uma doação direta ou qualquer coisa assim, você me manda um e-mail também e nós conversaremos. Como eu disse, o meu endereço de e-mail estará na descrição aqui do vídeo, ok? Bom, então vamos aí ao nosso tema, o tarô, né? Então, muitas foram as teorias propostas para a origem da palavra tarô, né? De fato, ocultistas, filólogos e historiadores propuseram origens diversas para a palavra. A mais consistente, na minha opinião, é aquela que, partindo da palavra tarok, que é encontrada lá na Germânia, né, antiga Alemanha, e tarocchi, que é o plural de taroco na Itália, nós tenhamos como origem etimológica a palavra árabe turuk, né, que é plural de tarika. Tarika significa caminho, mais propriamente um processo, um método ou um caminho para se fazer algo. E a palavra tarika ela é utilizada para designar também métodos, né, e enfim, processos particulares dentro do esoterismo islâmico. Então, as diversas confrarias no sufismo elas são chamadas de tarikas, né, ou turuk. As várias tarikas, as confrarias são chamadas de tarika. O que não relaciona o tarô com o sufismo, apesar da origem da palavra. Então, não vamos confundir as coisas. Bom, a palavra árabe tarika ela tem origem no sânscrito, né? Tarika em sânscrito significa barco e também barqueiro, né? Aquele que conduz o barco ou um veículo por um caminho qualquer. E a raiz dessa palavra seria taro. Taro quer dizer árvore, né? E a ideia se relaciona com a ideia de eixo, com o tronco da árvore simbolizando o centro espiritual, enquanto seus vários ramos seriam as manifestações que em conjunto são a manifestação universal. Então veja só que interessante essa relação, né? O barco, que a árvore é utilizada para se fazer um barco, que é um caminho, né? que é um caminho, não, que
anda por um caminho, ou que conduz por um caminho, e ao mesmo tempo a árvore como o eixo, né? Eixo, aquele tronco do qual partem vários ramos e dos quais esses ramos seriam as manifestações, né? E as manifestações que em conjunto seriam a manifestação universal. Então a árvore ela é a imagem da ligação entre o terra e o céu, que permite o retorno ao princípio e o ir e vir entre os mundos. Então nesse sentido a árvore é também um caminho, ela é também um barco que nos conduz aí como um retorno ao princípio. E o termo taru, de modo realmente extraordinário, ele aparece em culturas tradicionais bastante distantes no tempo e no espaço, né? Em uma acepção muito próxima àquela do termo sânscrito que eu acabei de falar. Então, por exemplo, em Maori, que é o idioma lá do povo indígena da Nova Zelândia, o termo taru significa planta ou grão, e na antiga Trácia significava lança, que também é um símbolo do eixo, né, do axis mundi, ou do eixo do mundo. E nós poderíamos passar aqui horas e horas falando sobre as relações simbólicas entre essas palavras, né? Mas vamos aos pontos principais. Então, a história do baralho tarô que conhecemos hoje, né, ela começa lá na Itália renascentista, no início do século XV. Né? Em meados do século XIV, as cartas de jogar elas foram importadas do mundo árabe e fizeram sucesso na Europa. Olha aí a ligação com o que eu falei, né, de Turuk e Tarika. Né? Então, em algum momento ali no século XV, um membro das cortes ducais de Milão ou de Ferrara, que nós não sabemos exatamente quem foi, mas que talvez tenha sido Marciano da Tortona, que era secretário de Filippo Maria Visconde, que era duque de Milão na época, ele veio com a ideia de acrescentar outras cartas ao baralho comum, ao baralho que as pessoas jogavam ali comumente. E de fato, o Marciano da Tortona, ele criou um baralho, provavelmente antes ali de 1418, e esse baralho ele é descrito em uma carta que chegou até os nossos dias. Essa carta ela tinha 16 cartas de trunfos, né? E esses trunfos eles exibiam ali uma coleção de deuses do mundo clássico. E por volta de 1440, alguma coisa já bem próxima do atual baralho de tarô estava se tornando comum. E já 10 anos depois, ou seja, por volta de 1450, o mais completo ali dos primeiros baralhos, né, pintados à mão, mostra que os números, os nomes e a ordem aproximada ali das cartas já tinham sido estabelecidos, ou seja, 1450. Né? E o tarô como jogo, né, não como oráculo, né, ele mostrou-se muito popular na Europa. Ele se espalhou ali na Itália, na França e na Suíça, e depois desses países acabou se espalhando ali por toda a Europa. De fato, em meados do século XVI, o tarô era mais popular na França do que o próprio jogo de xadrez. Aliás, um outro jogo muito interessante que também tem umas relações iniciáticas aí bastante interessantes. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre os aspectos iniciáticos do tarô. Mas do tarô não, do xadrez. Do tarô eu tô fazendo agora, né? Então eu vou fazer um vídeo aí sobre os aspectos iniciáticos do xadrez. É interessante. Mas enfim, voltando para o nosso assunto. Então em meados do século XVI, o tarô ele já era mais popular do que o xadrez lá na França. Né? E o uso oracular do tarô, ao que as evidências elas indicam, né, as evidências históricas indicam, que esse uso oracular ele teve origem nos textos de um personagem muito interessante chamado Antoine Cor de Gebelin, né, que era um estudioso francês, era maçom, era membro fundador da Philalethes, que era uma organização de estudos esotéricos, e que muito provavelmente também era membro dos Elucoen, lá de Martinez de Pasquali, né, era uma organização maçônica ali da época, e provavelmente o Antoine Cor de Gebelin era membro lá dos Elucoen. E a sua obra-prima, né, a obra-prima do Antoine, foi um livro chamado, na verdade um livro não, é uma coleção de livros, né, chamado Le Monde Primitif,
né, Le Monde Primitif, ou O Mundo Primitivo. E essa obra, Le Monde Primitif, foi publicada em 9 volumes, entre os anos de 1773 e 1782. E lá, no Le Monde Primitif, o Cor de Gebelin, ele alegava que todas as línguas, todas as religiões e todas as culturas modernas, elas eram descendentes de uma era dourada primeira, que ele identificava com o Egito Antigo. E no 8º volume da sua obra, ele identificou o tarô como um antigo livro egípcio que transmitia ali ensinamentos secretos na forma de símbolos hieroglíficos, né? E as afirmações do Gebelin, elas foram aceitas por um outro autor, né? O Jean-Baptiste Alliette, né? O Jean-Baptiste Alliette, que também era conhecido como Eteila, né? O Eteila, ele antes havia publicado um livro sobre adivinhação com o baralho comum, né? Ou seja, a utilização oracular do baralho comum de 32 cartas do jogo de pique, né? Então, esse livro, que foi publicado em 1770, ele referia-se ali superficialmente à adivinhação com o que o Etel chamou de Le Tarot, né? Em 1782, que foi o ano em que foi publicado o ensaio do Cor de Gebelin sobre o tarô, o Eteia, ele escreveu um livro sobre adivinhação com cartas de tarô, já baseado na obra do Cor de Gebelin, né? E depois ele produziu uma série de livros sobre o tema, ampliando lá a tese dos mistérios egípcios do tarô e o uso das cartas como um sistema oracular. O Eteia, ele foi o primeiro a relacionar o tarô e a astrologia. E ele inventou o termo o livro de Thoth como título para o baralho do tarô. E Eteia era tão ligado a essa ideia, né, do livro de Thoth, do tarô como um sistema de um antigo livro egípcio que transmitia ensinamentos secretos na forma de símbolos hieróglifos, que ele criou uma organização, né? Ele criou a Société des Interprètes du Livre de Thoth, né? Ou seja, Société des Interprètes du Livre de Thoth quer dizer Sociedade dos Intérpretes do Livro de Thoth, para transmitir os seus ensinamentos, né? E os seus alunos e sucessores, de fato, eles foram personagens importantes lá no cenário esotérico parisiense durante meio século até após a sua morte. Bom, apesar de todas essas contribuições que nós citamos, né, lá desde o século XV, o maior difusor do tarô, apesar de tudo isso que a gente falou, então o maior difusor do tarô foi o Alphonse Louis Constant, né, conhecido aí popularmente como Eliphas Levi. Eliphas Levi, que eu tenho um vídeo aqui no canal sobre ele, né, que nasceu lá em 1810 e faleceu em 1875. Então, se você tem curiosidade sobre a vida do Eliphas Levi, tem um vídeo aqui no canal sobre ele. Então, voltando aqui à questão do tarô, o Levi ele ligou os 22 arcanos maiores do tarô ao número das letras do alfabeto hebraico, né? E com essa ligação ele tentou fundir o tarô e a Cabalá. De fato, o seu maior livro, Dogma e Ritual da Alta Magia, o livro que foi lançado em 1855, esse livro ele foi estruturado com essa fusão entre tarô e Cabalá. E cada uma das duas partes do livro, né, o livro é dividido em Dogma e Ritual, né, então cada uma dessas duas partes ela é composta de 22 capítulos, justamente lidando com questões sugeridas pelo simbolismo conjunto da respectiva letra hebraica e a carta do tarô. E essa aí que foi a origem da adoção do tarô nos sistemas de ocultismo do século XIX, né? Adoção essa da qual eu não vou falar neste vídeo, porque senão o vídeo não vai ter mais fim. Se eu fosse falar sobre as especulações de origem da palavra tarô e fosse falar sobre a adoção do tarô nos sistemas de ocultismo do século XIX, esse vídeo aqui, 4 horas era pouco, né? Então eu não vou falar dessa
dessa adoção do tarô nos sistemas de ocultismo do século XIX. E aqui vou novamente focar aqui no nosso tema, né? Então, tendo em vista toda essa exposição histórica, né, resta responder qual é a real natureza do tarô. O tarô funciona? É um jeito de prever o futuro? É uma adivinhação? Né? Tem origens tradicionais? Ou foi uma coisa assim inventada do nada? Né? Bom, então vou tentar ser o mais direto possível aqui na minha resposta. O tarô, seja qual for a sua origem histórica real, ele porta resíduos indiscutíveis de uma ciência tradicional. Né? Em geral, são resíduos incompreendidos, são restos de ciências tradicionais quase completamente perdidas. O tarô, portanto, ele não deve ser encarado como algo inofensivo, que pode ser manejado por qualquer um como uma brincadeira de adivinhação. Né? Junto aos perigos da sua natureza residual, ou seja, junto do fato de que se podem dar interpretações completamente incorretas de seus arcanos, tendo em vista aí a cegueira moderna para as coisas tradicionais e a ausência de uma correta transmissão desses ensinamentos, né? Então há também o perigo que, sob a justificativa da utilização da intuição do tarólogo, né, se abra a porta para influências psíquicas das mais duvidosas. E isso torna o manejo do tarô muito perigoso para aquele que não esteja suficientemente precavido desse tipo de influência, desse tipo de força obscura. Todo oráculo tradicional ele deve ser utilizado como uma orientação, como um caminho a seguir. Né? Tal orientação ela deve estar pautada na mais estrita moralidade tradicional, no uso da razão, da consciência, de um claro discernimento. Né? Então, um oráculo tradicional ele não é uma visão de algo que ainda não aconteceu, mas ele é uma forma de introspecção simbólica que revela aspectos interiores dos quais ainda nós não estamos plenamente conscientes. Então, quem maneja o tarô deve conhecer seu simbolismo de maneira profunda, de maneira tradicional, deve estar muito longe dessas interpretações espúrias do ocultismo, né? Do ocultismo da nova era e outras coisas do tipo, e não pode deixar que uma suposta intuição, que pode muito bem ser uma influência inferior, altere a interpretação ortodoxa dos arcanos, dos segredos ali simbólicos do tarô. Então, não levem o tarô como algo superficial, não levem o tarô como uma bobaginha moderna, porque ele está longe de ser isso, é alguma coisa que deve ser encarada com a devida seriedade, né? E que pelo fato de ser algo residual, ele traz ali perigos adicionais, ok? Então, espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre o tarô nesse vídeo, que você tenha gostado, que tenha sido proveitoso a você. Agradeço a sua paciência de me aguentar até aqui e nos ajude, divulgue o nosso canal, passe para os seus amigos, passe para quem tem interesse na temática e um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!